Hoje vamos tratar de uma componente da realidade sociopolítica atual, num contexto estratégico e num contexto divertido. Comecemos pela componente estratégica, não, pela componente divertida, que é melhor. A componente divertida tem a ver com o facto de o atual grande guru de Portugal, que se chama António Costa e Silva, o guru do primeiro-ministro de Portugal, diga-se passagem, que é um primeiro-ministro com inequívocas qualidades, ter dito na TSF que Portugal estava dependente ou confinado por duas realidades, a Espanha e a Península Ibérica. Ora, na verdade, que eu saiba, sendo verdade que existem várias nações na Península Ibérica, só há dois Estados na Península Ibérica, um chama-se mesmo Espanha, eu costumo usar o termo Espanhas, mas a União Europeia aceita o conceito Espanha e Portugal também, e o outro Estado é o Estado português. No caso, resultante de uma realidade evidente, esta Península Ibérica foi sempre um espaço de passagem, um espaço de passagem de vários povos que saíram da sua origem humana e cresceram para norte, o espaço de passagem depois das consequências das várias invasões que foram gerando os povos que existem em Portugal, que deram origem aos famosos lusitanos e depois, progressivamente, por razões que têm a ver com este livro que está aqui à minha frente, tem a ver com os Templários, nasceu um reino que se chama Portugal. Reino esse que teoricamente não devia existir, não deveria nunca ter existido e que deveria ter sido sempre um condado, um ducado, o que for, dependente do Império de Castela ou das Espanhas a seguir. Mas não foi assim que aconteceu, a história é assim, é curiosa, à custa destes senhores dos Templários nasceu este reino e à custa também dos Templários este reino transformou-se num império. Darcy Ribeiro, um famoso antropólogo e sociólogo brasileiro, costuma dizer que o Império Português é um dos impérios teocráticos, isto é, um dos impérios que nasceu não por razões do dinheiro, como o Império Britânico, como o Império Americano, ou até, de certa forma, como o Império Francês, etc., mas sim por razões ideológicas, religiosas. É verdade que alguns pseudo-marxistas tentam fugir a isto, dizendo que não, porque havia também dinheiro. Claro que havia dinheiro por trás, claro que havia comércio por trás, claro que havia negócio por trás, e o mais dramático e mais desastroso de todos os negócios foi precisamente a escravatura. Mas, no essencial, o que está na raiz de tudo isto é um problema ideológico, é um problema teocrático. O Império Português é um império religioso, é um império dependente da estrutura religiosa cristã, numa primeira fase, e depois, como é sabido, católica. Nesse contexto, na verdade, falar agora nos não sei quantos milhões de quilómetros quadrados que Portugal domina é um pouco, se me permitirem, voltar outra vez à parte anedótica da história. Porque Portugal não domina nada. Portugal tem este território mar, esta parcela imensa de mar, que pura e simplesmente não tem qualquer capacidade, dificilmente terá qualquer capacidade de gerir esse território, esse espaço marítimo sozinho. E, na verdade, vai ter que escolher e vai ter que optar. E não tem nada a ver com a Espanha, nem tem nada a ver com a realidade do passado. Tem agora a ver com o facto destes 89 mil quilómetros quadrados ter perdido a sua capacidade de dinamizar o espaço de língua portuguesa, de ter feito, na verdade, dentro do espaço de língua portuguesa, uma estrutura comunitária, institucional, que fosse dinâmica, não senhora, faz parte dos países que sistematicamente procura verdadeiramente matar a CPLP, né, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, e ao matar a CPLP suicida-se a si próprio, vai-se matando lentamente a si próprio com esta história toda, ao deixar cair a Guiné-Bissau, ao deixar cair Moçambique, que neste momento está a ser alvo do terrorismo islâmico, ao ver os loucos do antigo Império do Mali a quererem destruir aquele espaço
lindíssimo e humano que é a Guiné-Bissau, ou impedir um processo de pacificação de Angola, como sempre impediu, mantendo todas as guerras civis que aconteceram em Angola depois das independências. Tudo isso fez com que Portugal neste momento não tivesse qualquer capacidade, sobretudo motivacional, para ser capaz de gerir esses milhões de quilómetros quadrados de mar. E, obviamente, além de não ter capacidade motivacional, também não tem capacidade estratégica e também não tem capacidade financeira. Não são as bitolas, os caminhos de ferro ibéricos ou não ibéricos, europeus ou não europeus, que vão resolver o problema. Esse é um problema de financiamento, é um problema ridículo, de meia dúzia de tostões, perdoem-me, e que a União Europeia tarde ou cedo resolverá, queira a Espanha ou não, ou as Espanhas ou não, queira Portugal ou não. Esse é um problema que não tem ponta para onde se pega. O que tem ponta para onde se pega é o futuro, e o futuro, no caso, seria evidentemente esta visão dos milhares de quilómetros quadrados que o mar português tem. E para isso era necessário que Portugal fosse capaz de ter uma estratégia, e para se ter uma estratégia de ter aliados. O azar é que Portugal não consegue ter aliados, Portugal só consegue ter dependências. Não olha para os americanos como um aliado, mas como alguém a quem tem que ser submisso. Não olha para a União Europeia como uma aliada, mas assim alguém que tem que ser submisso. E no momento em que o novo império que está aí a surgir, cuidado com o perigo amarelo, como dizia os grandes teóricos na década de 50 dos anos do século XX, né? Este novo império que está a surgir poderia ser, porque eles próprios estão interessados, poderia ser a outra via, a via possível para poder explorar os mares portugueses. Também não vai acontecer, porque o terror do Império Amarelo, o terror do comunismo está por detrás das cabeças pensantes deste país, e se calhar também por detrás da cabeça pensante de António Costa e Silva. Não sei, não o conheço. Mas a verdade que está aqui é a seguinte: não há capacidade estratégica, e não há capacidade estratégica porque não há capacidade motivacional e não há capacidade financeira para poder gerir uma circunstância que poderia fazer com que Portugal desse um grande salto em frente, que não vai dar, porque no caso concreto se não foi capaz de gerir o espaço dos 250 ou 280 milhões de cidadãos de língua portuguesa, quanto mais o mar dito mar português. Não é possível, infelizmente. E, portanto, o tal plano que este Sr. António Costa e Silva está a gizar é um plano que vai ser... Lembra que nessa altura o petróleo angolano iria ser refinado nas refinarias ali de Sines, né? E por isso é que surgiu o plano de Sines, né? Onde António Guterres andou na sua juventude, e daí iria ser o segundo elan do salazarentismo português. Morreu sem poder fazer nada, porque na verdade o tempo certo tinha sido em 1961 com Botelho Muniz e não com o Salazar ou com o Marcelo Caetano de 1973-74. E esta realidade é dramática, porque na verdade enquanto nós continuarmos a funcionar sem estratégia não seremos capazes de dar um salto em frente. E enquanto nós não formos capazes, entre outras coisas, de sermos automotivadores, ainda menos seremos capazes. E, na verdade, sermos automotivadores exige ter uma visão do mundo, uma estratégia para concretizar essa visão e motivação suficiente para que essa visão seja concretizada.